Olá, amigos e amigas, mais uma vez estamos aqui. Você já pensou em morar em um lugar que tivesse vulcões? E que esses vulcões todos os dias eles entrassem em erupção e que formaria todo aquele arquipélago lá onde fica localizada a Indonésia? Você já pensou em torno de 3 a 5 por dia? Imagina só, aquele povo lá deve estar acostumado a mover a terra se abrir, e é interessante que essas placas embaixo da terra, no fundo do mar, elas se movem, começam a se mexer e elas formam o quê? Montanhas. Sabe quando a correnteza dessas placas que quando vem o vulcão e que vai abrindo toda a terra e engolindo terra e virando aquela destruição, daí então aquelas placas enormes, elas vão submergindo no mar e ali elas começam a flutuar, fazendo uma correnteza e elas se colidem uma com as outras e o que acontece? Uma bate na outra, daí faz o movimento que uma vai para cima, para a superfície, e a outra vai para o fundo do mar. E nisso provoca o quê? Montanhas, nascimentos, surgimentos do quê? De montanhas na superfície da Terra. Então, é um lugar que constantemente, diariamente está sendo moldado, movido pela transformação que a natureza faz. E quando a gente vê esse monte, nossa, por que as pessoas morariam num lugar desse? Por que as pessoas ainda ficam num lugar desse que todo dia tem um tremor de terra, todo dia a terra se abre, todo dia se faz cratera, todo dia um tsunami começa a entrar em erupção? Só que todas as coisas têm o lado bom e o lado ruim. Sabe o que tem de lá diferente que aqui, ou talvez onde você mora, não tem? Essa massa de vulcões que lançam essas lavas e que vão sobre a Terra, que provocam essa grande erupção de partilhas de terras e construindo montanhas. Imagina todo dia um cenário novo. É um lugar muito movimentado porque todo dia nasce uma montanha, todo dia. E o mais gostoso de tudo isso é que quando essas terras são lavadas por essas larvas desses produtos do furacão, desse vulcão. Essas larvas elas são tão proteínas para a terra, deixam o solo tão rico, que eles podem fazer 3 plantações numa única temporada. Imagina só, todos, anos após anos, eles não precisam por nenhum produto para poder, é, igual por calcário, por sulfato, por corrigir o pH da terra, todas essas coisas, não precisa. A própria natureza dá a terra perfeita para o plantio, que passa anos e após anos, eles conseguem fazer 3 plantas num único período. Você já pensou do outro lado disso, levando isso para a sua vida? O que você aprende com isso? Que todas as vezes que a gente vê alguma coisa ruim acontecendo, sempre haverá alguma coisa de bom no meio de todas as coisas. Uma delas é, primeiro, que quando acontece uma coisa ruim, se primeiro pensa, o que eu posso aprender com isso? Outra, que maneira que eu posso ver isso com outros olhos? Ou então, como eu posso reagir para não entrar em conflito, para não desestruturar e não perder a fé? E é exatamente isso que acontece na vida de todo mundo. Você pode não ter um tsunami, você pode não ter essas crateras que submergem, que provocam esses tsunamis que fazem essa metamorfose todinha no planeta, que correm e que movimentam as placas tectônicas de norte a sul, de leste a oeste. Elas movimentam todas porque são tão intensas. E quando a gente olha tudo isso, a gente vê que e para tudo existe um ponto bom.
Imagina só, se os agricultores do Brasil fizessem conta de quanto que eles gastam em herbicida, em produtos para corrigir o solo, em adubo, fertilizante e por aí afora, e coisas contra pragas e tudo mais. Imagina só quanto seria barato se nossas terras tivessem essa, esses produtos vindo das larvas dos furacões. Muitas vezes na vida a gente passamos por coisas que vêm como larvas, querendo queimar o nosso corpo, querendo queimar a nossa mente, querendo queimar o nosso coração. Mas quando eu vejo que mesmo as larvas que querem queimar, elas vêm para frutificar. Elas podem queimar um pouquinho na hora, elas podem passar um pouquinho de medo na hora, é natural que nós passamos medo em muitas situações, mas o importante é que eu posso aprender sempre com todas as coisas que nos acontecem. Sempre haverá um lado bom, sempre haverá algo que podemos nos agarrar, sempre haverá um Deus para nos livrar. Você sabia que você tem um Deus que te livra de todos os perigos, de todo o mal? E muitas vezes a gente passa por dificuldades, mas Ele continua com a gente. Muitas vezes você pode esquecer que existe o Deus, mas Ele continua com você. Pense nisso, Paizinho querido. A gente olhando o Senhor Jesus, um lugar que tantas mil ilhas, mais de 14 mil ilhas, Senhor Deus, que elas não são ainda a totalidade das cadastradas naquele lugar. Existem ainda milhares de ilhas que não têm nome ainda, que não estão catalogadas, porque é imenso como que é, se modifica, se transforma o solo todinho, Deus, o tempo todo, o dia todo, em torno de 5 terremotos por dia. E tudo se transforma. Senhor Deus, obrigado porque nós moramos num lugar pacífico, Senhor, um lugar que nós temos a nossa tempestade, temos, Senhor Jesus, as nossas larvas que querem nos queimar, mas, Senhor, o nosso solo é seguro, ele não se quebra, não se racha e não se modifica o tempo todo, Deus. E eu posso ver, Senhor Jesus, que nós temos, Senhor, o privilégio de morarmos em lugares, Senhor Jesus, que amamos, Deus. Em lugares, Senhor Jesus, que nós podemos te agradecer porque nós podemos não ter um solo tão rico, mas nós temos, Senhor Jesus, a certeza de que nós podemos andar no caminho de ida e volta como se todo dia o caminho estivesse ali. Senhor Deus, e a gente nunca pensa na possibilidade de um dia vir uma estrada ou o nosso caminho, o nosso asfalto vir a desaparecer. Mas, Senhor Deus, isso quer dizer que muitas vezes, Senhor Jesus, surpresas nos acontecem, mas temos um Deus que nos guarda, que nos livra e que nos protege. E até mesmo quando precisa, Ele nos tira daqui. Obrigado, Paizinho. Fale com cada um, Senhor, a respeito de qual que é a dificuldade. O que tem de bom naquilo que ela vive o dia todo. Se ela pudesse fazer uma lista de quantas coisas boas que ela tem, que outros lugares não têm, que outras pessoas não têm, todos nós ia ter uma lista muito farta de coisas boas que temos, Deus. Porque Tu, Senhor, de uma maneira ou de outra, Senhor Jesus, tem nos dado, Senhor Jesus, esta beleza, Senhor, do lugar que moramos, Senhor, do lugar que nos colocaste, Senhor. E talvez a gente não aguentaria, Senhor, morar num lugar onde fogo cai das montanhas, larvas queimando e modificando todo o cenário. Senhor Deus e Pai, pode mandar o fogo, mas o fogo do Espírito do Senhor, que este venha nos vivificar e que venha, Senhor, nos orientar e nos edificar através do Teu Espírito. Fica com cada um de nós, Deus, hoje e sempre. Amém.